Sr. Presidente, precisa de alguma coisa? Não, Celeste, obrigado. Eu precisava era de não estar aqui. Precisava de estar na minha terra, nas festas. Mas este senhor obrigou-me a vir ao escritório. Deve ser vingança por eu ter obrigado a vir cá ontem. Estou com licença. Elas não matam, mas moem. Eu acho que o melhor é dar por encerrado o seu ajuste de contas com a vida. Tem apanhado com tanto bolé ultimamente que se o Dr. Gouveia soubesse... O Dr. Gouveia sabe muito de doenças, mas não sabe nada das almas das pessoas. Eu espero ter-lhe fornecido bom material para a biografia. Quero que ela seja exemplar. Forneceu ótimo material, Sr. Comendador, só que a biografia ainda não está terminada. Ai, não. Não, não se importam de olhar para o outro lado, é que eu não gosto de nada que olhem para mim quando eu estou a beber sozinho. Sirva-me uma também. Já agora, se não se importa, serve outra para mim também. Pronto, então já podem olhar, sendo assim... A Marlene não será o último capítulo? Não. Não está à espera da minha morte para publicar a biografia. Pelo amor de Deus, Sr. Comendador. Acha-me com bico de abutre? Obrigada. Se bem que a Marlene pode muito bem ser o último capítulo. Mas sabe, isto na... Com licença. Isto nas coisas da escrita, às vezes tem umas regras muito próprias. Nós podemos começar por escrever o último capítulo e só depois escrevermos o penúltimo. Pode ser assim. Mas... Bom, eu sei que o senhor está cheio de problemas e eu não lhes quero agravar. De qualquer maneira, o senhor sabe que eu estive a investigar a sua ex-mulher, a Fernanda. Não me diga que foi ao Brasil fazer investigação. Se considerar a Embaixada Brasileira território brasileiro, fui. E então? E então, está aqui, neste dossiê, o resultado das investigações. O senhor está bem sentado? Fala à vontade. Tudo me leva a crer que a Sara não é sua filha. Eu sei. A Sara não é minha filha. A minha filha Sara morreu. Sabe, Fausto, a contabilidade da vida nem sempre é linear. Às vezes é mais fácil administrar uma mentira do que gerir uma verdade. Uma vez que o livro não está encerrado, eu fazia uma sugestão. Qual? A reconciliação com a Salomé. Nós dissemos coisas horríveis um ao outro. E nós não dissemos os dois coisas horríveis um ao outro e não estamos os dois aqui? Para sempre? Não. Nunca, jamais, em tempo algum. A história não se repete. Eu tinha lá paciência para aturar uma mulher como tu. E eu um pinga-amor seródio. Qualquer dia falamos disso. Mas por enquanto tu ainda és uma mulher casada. E logo como o filho. Dão-me licença que eu entro na conversa. Eu acho que o Sr. Comendador devia aceitar a sugestão da Dona Vina em relação à sua filha Salomé. Não pode ser. Nós fomos longe demais. E não vou ser eu a percorrer o caminho em direção a ela. E só eu sei a falta que a Salomé me faz. Como eu gostava de a ter ao meu lado. Aceita a sugestão, Sr. Comendador. Dava ótimas páginas para o meu livro. Bem, o último capítulo está escrito, mas ainda falta o penúltimo. E este não vai ser tão agradável como o outro. Desculpe eu ter entrado sem bater, mas faça-me o favor de explicar a esta senhora e àquele cavalheiro qual é a minha posição nesta empresa.
é que eles falam comigo como se eu fosse um marginal ou um badameco qualquer. É tudo tão estranho. É tão angustiante. Mas, Raquel, você não pode permitir que a história da sua vida se transforme numa tragédia shakespeariana. Isso é muito fácil de dizer quando é com os outros. Eu também sou muito boa a resolver os problemas dos outros. E os meus, não consigo. Nem precisas. Tens-me em mim para te resolver. Eu abro. Pode ser que o Paulo ajude, Raquel. Só se for ele, Inês. Olá, Paulo. Entra. Olá, Mário, que estava isso? Bem, Raquel, já sabes que o teu avô só veio aceitar na nova unidade de produção da fábrica, ao lado do Ricardo. Olá, Tudo bem? Muito bom, não é? O Ricardo telefonou agora mesmo para me dar as boas... O que é que se passa? Eu já sei, Paulo, já sei que o meu pai, que ele aceitou-te. O teu avô? Não foi o teu pai? Paulo, isto é uma história muito complicada. Eu sugiro que convide a Raquel para dar uma volta. Apanham um pouco de ar, conversam um bocadinho. O que é que se passou? Eu já não tenho avô, Paulo. Morreu. Paulo, eu acho que é melhor seguir o conselho da Inês. Vou dar uma volta com a Raquel. Ela explica-lhe tudo, eu tenho a certeza. Vão. Vão lá. Inês, obrigada. Obrigada, Mário. Até já. Eu só conheci o Silvestre quando vim para Lisboa. Desculpe desmenti-lo, Sr. Comendador, mas o senhor está a ter um lapso de memória. Porquê? O senhor conheceu o Dr. Silvestre antes de ter vindo para Lisboa. Como é que o senhor pode fazer semelhante afirmação? Ainda andava de coelhos nessa altura. Se é que já tinha nascido. Peço-lhe desculpa, Dr. Silvestre, mas quando Dom Afonso Henriques conquistou Lisboa aos mouros, eu não era nascida, certamente. Mas posso-lhe garantir que foi verdade. É uma afirmação que posso fazer perfeitamente. Nem mais, Sra. Inspetora. Nem mais. Quer dizer que nós já entramos na história de Portugal? Você duvido. Agora o Comendador Lobo há de entrar para a história de Portugal como um dos grandes industriais do nosso século. O senhor devia estar orgulhoso da sua descoberta, Sr. Dr. Silvestre. Mas qual descoberta? Então não foi o senhor que descobriu o jovem garimpeiro de Wolfrâmio lá na Serra e lhe abriu as portas de Lisboa de par em par? Você não está bom da cabeça, com certeza. Faltam-lhe assuntos para os seus artigos, então inventou essa de Wolfrâmio para enganar Paulo. O que é que você acabou de dizer, Fausto? Acabei de dizer que, como muita e boa gente daquela época, também o seu Comendador Lobo e outros lobos lá da Serra começaram a fortuna com o Wolfrâmio. Essa de Wolfrâmio não lembra o caraças, francamente. Razão tinha eu quando alertei o Comendador que não devia entregar a biografia a um gajo como você, que não hesita em lhe denegrir a imagem só para vender mais meia dúzia de exemplares. O primeiro dinheiro que eu ganhei que se visse foi com o Wolfrâmio. Como tu bem sabes, Silvestre. Eu não sei nada, não sei rigorosamente nada. Se ganhaste dinheiro com o Wolfrâmio, se fizeste fortuna com o Wolfrâmio, que
te faça muito bom proveito. A mim não me interessou, a mim não tinha nada com isso. Não é verdade, Silvestre. Eu não conhecia o Lourenço. E quem me o apresentou foste tu. Lembras-te? Eu era uma bailarina de cabaré. O Lourenço frequentava esse cabaré. E quando tu te apercebeste que havia mais qualquer coisa entre nós, tu alertaste-me para o perigo que eu corria de me meter com um tipo que tinha feito a fortuna à custa do wolfrâmio. Não te lembras? Fiz dinheiro, não fiz fortuna. Fortuna fizeste tu, Silvestre. Eu? E da maneira mais fácil, explorando-nos miseravelmente. O único que não se deixou explorar e que se revoltou foi o Zé Fraga. Passou a trabalhar por conta própria. Ou Vasco Venâncio. Ou o Vasco Venâncio, se quiserem. Quer dizer, então, que o Vasco Venâncio teve um desentendimento com o Dr. Silvestre. É, e a coisa não foi mais longe porque, entretanto, mataram um homem na serra e acusaram o Vasco Venâncio de ter sido o autor do crime, de o ter morto à paulada. Entretanto, fugiu, nunca mais o viram. Mas foi ele que matou o homem? Não. Nem ele, nem nenhum do nosso grupo. Da vossa alcateia. O nosso bando. Pilhámos muita gente, mas matar nunca matámos ninguém. Eu não percebo. Se o Zé Fraga não era culpado, porquê é que fugiu? Bom, eu andei a vasculhar lá nos arquivos da Judiciária, embora os livros sejam já difíceis de consultar, uma vez que isto já foi há muito tempo. No entanto, eu consegui descobrir que José Vasco Venâncio Fraga foi alvo de uma denúncia de uma testemunha ocular. Portanto, do atentado, cuja identificação dessa testemunha foi já muito difícil de ver, porque não está tudo muito sumido. Mas, no entanto, eu posso atrever-me, quase que a afirmar, que essa pessoa era alguém do sexo masculino e de apelido Silvestre. Os senhores estão a ir longe demais. Eu exijo a presença do meu advogado. Como é que a senhora pode afirmar uma coisa dessas? Como? Fique sabendo que eu fui testemunha abonatória do Zé Venâncio. Se não fosse eu, ele ainda era capaz de estar aí a apodrecer numa cela ou tinha morrido na cadeia. Tu foste testemunha abonatória do Zé. Então não foste tu que disseste que ele tinha morrido? Aqui o Dr. Silvestre faz-me lembrar o seu filho Manuel depois do atentado. Tem lapsos de memória irremediáveis. Não tenho, não. Olha que não tenho. Eu lembro muito bem de tudo aquilo que me fizeram. Como me hei de lembrar daquilo que me estão a fazer agora. Então ainda menos o percebo, Dr. Silvestre. Porque ainda há pouco o senhor recusou ter tido algum conhecimento ou algum contacto com os rapazes do Wolfrâmio, certo? Mas agora acaba de afirmar perante todos que foi testemunha abonatória José Vasco Venâncio Fraga. Verdade? Tantas vezes que eu ouvi o Fausto Marques dizer que o comendador Lobo não parava de surpreender. Quem? O Fausto Marques. A senhora sabe quem é? Sei. Sabe muito bem. Não sabe outra coisa. Porquê que foi que a mãe... Ó, meu filho, Vocês desculpem, eu compreendo que toda a gente está a passar por uma situação complicada, dolorosa, mas se vocês optam por seguir pela via da angústia e da confusão... Qual angústia, meu? Estás-te a passar ou quê? Já viste alguém ter angústia porque lhe saiu o jackpot? Hã? Angustiado deve estar um engenhocas. Perde uma filha de um momento para o outro. Ganha 2 filhos marmanjões. Porque é que numa altura destas eu só consigo pensar na Lúcia? Olha, Ricardo, se calhar pela mesma razão que eu só pensava no Paulo quando estava a saber a verdade toda. Se eu ao menos pudesse estar ao pé dela... Os senhores pretendem acusar-me concretamente de quê? Se é que pretendem acusar-me de alguma coisa. Acuso, sim. Acuso de autor moral, de cúmplice. Diria mais, de mentor do assalto à fábrica. O Dr. Silvestre aproveitou a ausência do Sr. Engenheiro Manuel Lobo para mudar de banco, enquanto este estava no hospital,
Banco este que não tinha tempo possível de fazer uma transferência bancária dos salários, obviamente. Certo? A partir daí, convenceu facilmente a doutora Raquel e mais dificilmente a doutora Salomé a que fizessem a transferência, ou melhor, a entrada do dinheiro na fábrica de véspera. E o resto foi muito fácil. Muito fácil, uma vez que era o Dr. Silvestre encarregado pelo reforço da segurança na fábrica, coisa que não fez. Não fez porque lhe dava muito jeito ter cá fora o seu capanga, o Rui, a movimentar-se à vontade, não foi? Para si o assalto foi mais fácil que uma brincadeira de meninos, não é verdade, Dr. Silvestre? Lourenço, tu acreditas no que eles estão a dizer? Não tenho por que duvidar. E você, Fausto? Eu? Eu poderia não acreditar se o senhor não me tivesse mandado por 3 vezes que me atropelassem. Portanto, para inculpar o Comendador Lobo. Portanto... Isto é fantástico, a facilidade com que você inventa histórias a carochinha. E porquê é que eu fazia essa sacanice? O que é que eu ganhava com isso? O poder. O poder com que sempre sonhaste. Comigo nunca o conseguirias, mas com o Manuel seria fácil. Por isso é que virou o Manuel contra mim e contra o pai. Não sei como lhe pagar. Olha, tu, se tivesses um pingo de pudor que fosse, estavas era muito caladinha. Mas é que eu não tenho um pingo de pudor. Lançaste o descrédito no nosso grupo, provocaste um verdadeiro crash das nossas ações na Bolsa para serem vendidas a pataco. Se eu te tivesse ouvido, tu hoje serias acionista maioritário do grupo. Éramos nós a vendê-las e tu a comprá-las. Isso é ridículo, perfeitamente ridículo. Foi daqui, do teu gabinete, daquele fax que está ali ao lado, que saiu a notícia que desacreditou o grupo. Não me vais dizer com certeza que fui eu que mandei o fax. Não, não, Dr. Silvestre, pelo amor de Deus. Não foi o Dr. Silvestre que mandou o fax. Carvalhal. Celeste, não se importa? Celeste, foi você que enviou o fax? Fui sim, Sr. Comendador. E porquê é que não me disse nada? Porque o Silvestre me pediu para eu não contar nada a ninguém. Mas teve medo da reação do Comendador Lobo? Não. Tive medo da reação do Silvestre. Mas você sempre trabalhou para o Sr. Comendador. Pois é. Mas é com o Silvestre que eu vivo. E porquê é que nunca me disse nada? E por que carga d'água é que havia de dizer? É algum crime ter um relacionamento sentimental? E já agora, qual é a pena prevista por lei por se mandar um fax a dizer uma verdade indesmentível? Bom, Dr. Silvestre, isso agora vai ser uma coisa que nós vamos ter que discutir na judiciária. Tá bom. Até já, Fausto. Até já. Oh, Fausto, espere-me no salão. É só 2 minutos o tempo de mudar de roupa. Sirva-se de uma bebida. Desculpe tê-lo retido, mas nós vamos ter que falar muito hoje. Senhor Comendador, desculpe. Está um senhor no salão à sua espera. O senhor? Sim, ele diz que é seu amigo de infância. Meu amigo de infância? Oh, Zé, que grande surpresa. Surpreende-te esta minha visita à tua casa? Vim conhecer um pouco do que me roubaste. Sim, senhor. Investiste bem. Parabéns. Tu também tens uma bela moradia. Comparado com a tua. Não sejas modesto. Eu conheço, estive lá. Tiveste? Tiveste muita sorte em eu lá não estar. Tinha-te corrido a tiro. Ora, esta é uma coisa que eu seria incapaz de fazer. Aqui tu serás sempre bem recebido. Para mim serás sempre um irmão. Eu continuo fiel à nossa jura de sangue. Irmão. Irmão.
Unidos até à morte. Até à morte. Para sempre. Para sempre. Há muitos anos, quando eu estava preso, denunciado por ti, por um crime que não tinha cometido... Eu sei que não cometeste e não fui eu que te denunciei. Cala-te! Deixa-me falar. Oh, Zé, eu chamo a tua atenção para que me estás a mandar calar dentro da minha própria casa. Eu só estou disposto a deixar de falar e a ouvir-te se a seguir tu me quiseres ouvir a mim. Caso contrário, ponho-te fora desta casa que é minha e onde nunca ninguém se atreveu a mandar-me calar. Estás habituado a ser tratado como um rei, um imperador. Nunca admitiste que alguém te contrariasse, mas eu contrariei-te. A ti e ao Silvestre. Mas o Silvestre ao menos compreendeu que eu tinha razão quando decidi deixar de ser explorado por ele, se calhar pelos dois. E foi o único que esteve ao meu lado quando foi preciso. Eu posso fazer uma pergunta? Você já fez as perguntas que tinha que fazer e eu já lhe dei as respostas que tinha que dar. Eu fiz-lhe umas propostas que você não aceitou. Aliás, eu nem percebo o que é que você está aqui a fazer. Isto é uma conversa entre dois homens. Quer dizer que acha que não pode ser alargado a um terceiro homem ou acha que eu não sou um homem? Vocês já se conhecem? Sim. Este senhor convidou-me para dirigir o jornal. Qual jornal? O seu. Tu quiseste ficar com o meu jornal? Quis ficar com tudo o que é teu. Jurei que havia de te destruir. Tão grande era o ódio. Só se odeia assim alguém a quem se quer muito. E eu queria-te como um irmão. Mesmo sabendo que me odeias, a verdade é que eu estou a receber-te aqui, na minha casa. E já tolerei o que nunca tolerei a ninguém. A alegria que eu senti quando soube que tu estavas vivo transformou-se em tristeza perante o churrilho de indignidades de que me acusas. Isto é um diálogo de surdos, Zé. Eu não estou disposto a ouvir as tuas palavras de ódio. E tu não estás disposto a ouvir a verdade sobre aquilo que se passou connosco. Já lá vão mais de 50 anos. O que é que tu queres descobrir? A maneira de me enrolar, não? Tudo se sabe. Tudo se acaba por descobrir. E é você que vai descobrir? Você que vive numa espelunca miserável? Que se enfrasca todos os dias? Está para aí armado em mestre e afinal não tem onde cair morto? É você que nos vai ajudar a descobrir? Sou. Posso ser. Sabe, o álcool não me faz ficar mais estúpido, viver numa espelunca também não me faz ficar mais estúpido. E isso de não ter onde cair morto não me preocupa rigorosamente nada. Preocupava-me mais se já soubesse onde vou cair morto. Vê lá, mas eu sou obrigado a ouvir este tipo. Não, tu não és obrigado a ouvi-lo, como eu também não sou obrigado a ouvir-te. Mas afinal, o que é que tu vieste fazer à minha casa? Porquê é que tu me traíste e me abandonaste, Lourenço? Tu foste o único amigo que eu tive. Por ti, eu dava a roupa, a comida e até a própria vida. E tu destruíste-me. Deste cabo dos nossos sonhos. Porquê, Lourenço? Nunca mais pude confiar em ninguém. Tenho vivido a minha vida sem ter mais nenhum amigo,
a desconfiar de quem quer que seja que se aproxime de mim. Viver assim não presta, Lourenço. E é esta a vida que eu tenho vivido. E agora, depois de velho, fui obrigado a pagar à justiça para poder andar cá fora. Sabe-se lá até quando? Eu não resisto à prisão, Lourenço. Eu não resisto. Quero que, quando o meu marido voltar um dia, sinta vaidade do trabalho que a gente fez para salvar os estaleiros. Os estaleiros que a Zulmira sabe tão bem como eu, que ele construiu à custa de muito esforço e de muito sacrifício. Posso contar consigo? Pode sim, Dorinhas. Não, Zulmira. A gente agora já não se vai tratar por tu. Uma janela aberta ao mar, um barco à vela